Boa noite, estamos ao vivo já com a nossa live hoje, né? Hoje estamos aqui com o apóstolo Diel. Então eu queria já dar as boas-vindas a todos que estão participando conosco nessa noite, né? Hoje é um tema muito especial, né? Um tema onde nós vamos poder falar com o apóstolo, saber daquilo que está acontecendo no Brasil, da maneira que o apóstolo tem visto e observado tudo que está acontecendo. E é um tempo muito especial da igreja. Eu creio que esse tempo da pandemia não é por acaso. Então eu quero dar as boas-vindas a todos, lembrando que você pode participar através do chat, né? Pode colocar sua pergunta ali, pode também curtir a página, compartilhar e se inscreva em nosso canal, tá? Todos sejam bem-vindos, que Deus possa estar nos dirigindo através do seu Espírito Santo. Boa noite, apóstolo Diel. Boa noite. Tudo ótimo com o irmão? É um prazer estar aqui com os irmãos, né? Nos conhecemos quando eu passei aí pela cidade. Sim. E passaram muito tempo, né? Bastante. E agora deu esse alinhamento aí É de conversar. verdade, apóstolo, verdade. É. Até nós estávamos conversando com a igreja, né? Para a gente, nesse início de ano, estar convidando o apóstolo para vir para cá. E Então, daí aconteceu essa reviravolta, né? No é, mundo, né? Deus é, é, permitiu esse tempo para que algumas coisas acontecessem. E é justamente é, isso que a gente quer saber hoje, nessa noite, né? Daquilo, da maneira que Deus tem falado ao seu coração, da maneira que o irmão tem entendido todo esse tempo. Então vamos fazer a amém. primeira pergunta lá. O que é o alinhamento profético, apóstolo? Bem, o alinhamento profético é algo que hoje já praticamente todos os profetas já perceberam isso e há uma unanimidade em se perceber isso. Acontece que isso só tem possibilidade de acontecer por séculos, né? Então, nós pegamos agora, nós estamos no ano 2020, com Sim, dois números iguais. Mas o mais interessante é que o ano judaico é 5.780, que somado dá 20, né? sim, O que aconteceu? Quando chegou o final do ano passado, eu não me atreveria a fazer uma palavra profética jamais. sim, Isso aí é uma coisa muito perigosa, e tantos profetas que existem pelo mundo, né? E sim. eu não havia inaugurado a minha profecia anual, jamais, né? Mas, de repente, quando eu percebi isso do ano 2020, essa Sim. soma, né, aconteceu que o senhor pega e me fala assim, olha para você ver 1010, né? E eu fui olhar que o ano 1010 antes de Cristo foi o ano em que Davi foi ungido rei da tribo de Judá. Aí ele disse assim, neste alinhamento 1010, eu comecei a usar o meu servo Davi e fiz um grande mover na terra, onde o meu nome se tornou conhecido em todas as nações, e todos viram que eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que vence as Amém. guerras, aquele que abençoa nações, né? Sim. E então começou ali, e realmente, né, através do reinado de Davi, que depois é o dito rei de Israel, o mundo inteiro passa a conhecer Yahvé. E aí o senhor me falou, né? Ele disse assim, agora é um outro alinhamento, e eu farei algo tremendo na terra, né? Sim. Mas aí eu senti aquela vontade de escrever uma palavra, mas fiquei com medo, e o senhor, não, mas você senta, escreve e tal, e isso e aquilo. E o que aconteceu? Eu fiquei temando uns diazinhos com Deus, até que caneta, e comecei a pedir para ele me falar o que ele queria falar. E aí ele disse, tem tantas coisas que você tem visto, e eu quero que você fale, que é aquelas coisas que eu Sim. coloquei na palavra profética, Sim. né? E aí eu escrevi essa palavra profética. E eu não sabia que vinha pandemia, jamais, né? Não tinha nada disso acontecendo, coisa nenhuma, Uhum. né? E isso tudo veio trazer esse alinhamento, favorecer o alinhamento. Mas depois que
que eu escrevi a palavra, né? Quando foi um dia assim, naquele final, aquela unção do cadeado, a gente chama unção do cadeado, quando vai fechar a porta por fora, né? Então a gente receba aí essa unção, né? Aquela unção do cadeado que aqueles que é os mais chegados ficam em roda dos pastores, não saem enquanto o pastor não vai embora, né? É verdade. Aí nós estávamos naquela unção do cadeado e eu digo, meu Deus, não sei como que eu escrevi essa palavra, tô até com temor, né? Sim. Aí uma das meninas, que é uma profeta, uma adoradora, uma mulher maravilhosa, ela disse assim, apóstolo, eu esqueci de lhe contar, mas quando foi um tempinho antes, assim, uma semana antes do senhor fazer essa palavra, eu vi uma luz, um ser de luz entrando, e o Espírito Santo me disse que era o Senhor Jesus. E ele chegou e ficou do seu lado, e ele falava ao seu ouvido. Ela disse assim, ele deve ter plantado no seu espírito essas coisas. Aí eu fiquei, tipo, meu Deus, digo, o que é isso? Mas me alegrei, né? Porque eu estava com medo de ser coisa minha, né? Sim. Oi. E aí pode falar, aí passou a acontecer tantas coisas, né? Tantas coisas com esse alinhamento, né? E nós vamos perceber que Deus começou a fazer algo que a gente nunca viu acontecer na Terra, né? Não se viu jamais algo acontecer assim. Sim. E eu até listei alguns alinhamentos que Deus fez. O primeiro alinhamento que ele fez, ele alinhou o homem com o homem. Você percebe, pastor, que após essa pandemia não tem rico, não tem pobre, não tem varredor, não tem motoboy, não tem motorista de Mercedes. Sim. Todos foram colocados num só nível. Sim. E todos perceberam algo. O homem redescobriu a sua mortalidade. Verdade. Ele descobriu que é mortal, que ele pode morrer, e Deus ceifou a vida de muitos ricos, né, inclusive, muitos homens importantes, cientistas, médicos, artistas, tantas pessoas, assim como a de pessoas simples. E todos perceberam que nós não temos nada mais um que o outro. E o homem descobriu, né, que ele é frágil. Então, isso foi tremendo, né? E outra coisa que a gente percebeu, né, que Deus ativou a compaixão de Deus, aquela compaixão que a gente via em Cristo, que era ensinada na palavra, de ter compaixão das pessoas, de se importar com a fome, com o frio, né? Quando Jesus falou para os discípulos que ele estava nu e ninguém deu roupa, estava preso, não foi visitar, e eles estavam com fome, eles disseram, mas Senhor, ele disse assim, não, quando vocês deixaram de fazer isso, vocês deixaram de me dar roupa, de me dar comida, né? Sim. E, veja só, nós vemos hoje um mundo inteiro se mobilizando e é um milagre de Deus, Deus ativou, né? Ele fez esse alinhamento da compaixão, o alinhamento da misericórdia, né? Sim. Deus fez uma limpeza na terra, pastor. Está fazendo aí. Está fazendo. Eu estive conversando com uma pessoa que ela tem uma parente que não é crente, não é cristã, que trabalha num motel, né? E aí ela disse que essa pessoa, ela fica a única lá, que fica lá só para cuidar lá, para ver se não vai incendiar alguma coisa, isso, aquilo, porque todos os motéis fecharam, ou seja, no mundo inteiro. Sim. Quantas casas de prostituição, quantos pontos de droga, quantas coisas aconteceram, e tudo isso parou, e mais, as pessoas têm temor, medo agora de se arriscar nisso, né? A humanidade acordou, e eu diria que isso aí é um alinhamento de purificação, né? Que Deus começou a purificar, né? Deus começou a fazer um alinhamento da verdade, né? Sim. Então, que coisa tremenda. Sim. Quantas coisas que Deus mostrou para toda a humanidade que nós não percebíamos. Verdade. Né? Apóstolo, me conta uma coisa. Qual que é a palavra-chave para esse tempo? Para esse tempo? Isso. A palavra-chave, por incrível que pareça, chama-se avivamento. Avivamento. Avivamento.
a ideia que o apóstolo tem daquilo que até está na palavra profética é a questão, inclusive, da purificação, da santificação da igreja. É um tempo de realmente não tem como ser mais ou menos. Não tem, não tem. Nós estamos vendo um grande mover de arrependimento, né, em toda a terra, um mover de louvor como nunca se viu, Sim. né, como jamais se viu, as redes abarrotadas de live cristãs, de louvor cristão, né, tanto que houve um congestionamento, né, tiveram que reduzir o tempo de certas lives, né, Sim. essa purificação da terra, ela purificou águas. Nós estamos vendo, hoje estava vendo pela primeira vez, apareceu um golfinho nas praias de Tel Aviv, lá de Israel, beirando Israel, baleias aparecendo, né, animais entrando na cidade, né, e interessante que a compaixão que Deus começou a mover fez com que as pessoas começassem a ter compaixão dos animais também. Você viu, né? Sim. É uma coisa impressionante, é incrível, Deus é tremendo. O pessoal está falando muito disso, né? Dos animais, da natureza, né? Tudo isso, né? De tudo, né? E uma outra coisa interessante, né? Que outro dia o Espírito Santo me falou, ele disse assim, você percebeu uma coisa? Quanto que vocês estão dando valor para tantas coisas que vocês podiam fazer e não podem mais fazer. Vocês eram livres, tinham tempo para pregar, tinham tempo para ir nos bairros pregar, para ir para as ruas, para ir para as feiras, e vocês perderam esse tempo. E agora vocês não podem nem sair da casa. Vocês são amados. Entende? Quantas coisas que vocês podiam fazer não podem mais fazer. Vocês estão valorizando agora as coisas pequenas, com tantas coisas pequenas que vocês não valorizavam. Eu fiquei maravilhado, digo, meu Deus do céu. Verdade. Que coisa, né? Verdade. Outra coisa, né, que a necessidade de Deus, né? Todo mundo buscando Deus, clamando para Deus. Deus, não permita que a minha família, né? Tem tanto ateu convertendo, né? Tanta coisa acontecendo. Apóstolo, uma coisa assim que me chamou muita atenção na palavra profética a movimentação de oração contínua. Exatamente. Você viu? Que Deus tinha me falado e está ali na palavra, né? E a gente não via aquilo, não é, pastor? Não via. Sim. Não se via. E agora o que se vê de oração contínua, de igrejas orando, ininterruptamente orando, em toda a nação, no mundo inteiro acontecendo isso. Um mover de oração como nunca aconteceu. Você viu que na palavra profética ali o senhor falou que ele ia mover um grande movimento de oração, né? E isso passou a acontecer. A gente vê louvor nas ruas, né? Eu quase chorei quando eu vi o povo da Polônia cantando aleluia nas ruas depois de eleger um homem que dá valor aos conceitos cristãos. Eles todos cantando aleluia. Onde é que você viu isso? No mundo. Sim. E é interessante, né, a questão também do Brasil, do nosso governo também, né? Exatamente. As coisas acontecerem no mesmo período, né? Mesmo período, né? E sabe que quando foi ali em janeiro, aí já a palavra profética já estava tudo publicado, tudo, né? Começou aquelas noticiazinhas pequenas lá da China, de um vírus, não sei o quê, eles fecharam a cidade e tal. E naqueles dias ali, eu fui acordado pela voz audível do Senhor, eu levei um susto, eu pulei da cama, assustado. E ele me disse assim, a humanidade toda caminha para uma tragédia. Olha só, falou isso. Então, nós ainda veremos uma tragédia ainda se concretizar com relação a essa quebradeira de empresas, que é uma coisa impressionante. Metade do comércio quebrou já. Sim. Grandes empresas quebraram. E isso vai trazer uma consequência. Depois que isso aí, os governos não vão conseguir sustentar tudo isso, né? Verdade. Deus tem para tudo isso, ele tem algo preparado também. E eu observei na palavra profética, apóstolo,
que o senhor coloca o mês de março, né? Tudo a ver com aquilo que aconteceu no Brasil, né? Tudo a ver com aquilo que aconteceu no Brasil. É Por- impressionante, Porque, né? na verdade, no Brasil, né, assim, a gente tinha rumores lá em janeiro por causa da China, fevereiro, mas no É, Brasil foi março, né? foi março, foi, exatamente. Então, aconteceu isso, né? Mas a palavra de Deus diz com relação aos cristãos, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. E você vê que eu tenho falado com o povo de Deus e não tem faltado nada para o povo de Deus. É Amém. impressionante. Nem são despedidos de emprego, pelo menos aqui ele tem visto que ele Uhum. tem cuidado até dos seus servos, né? Amém. E ninguém está passando dificuldade, necessidade no povo de Deus. Ou seja, muito pelo contrário, né? Sim. Tem pessoas, irmãos aí, que receberam até né, com essa ajuda do governo, que Sim. melhorou um pouquinho, né? Na casa, na prateleira, coisas tremendas. Mas esse foi um outro alinhamento, né? Que eu esqueci até de falar, Aham. que Deus alinhou para que as nações, pela primeira vez na história da humanidade, todas juntas se preocupassem com o povo Sim. e dessem algo gratuitamente ao povo, sem politicagem, sem coisa alguma. Foi o Verdade. que aconteceu, né? Todas as nações dando uma renda, um cheque, um salário, algo acontecendo. E quando que se viu falar isso? Nunca se viu falar. Nunca, né? Sim. Apóstolo, o diabo talvez pensou que seria uma grande vitória para ele a igreja fechar, mas da igreja foi para a internet? Então, é impressionante. Nunca se ouviu tanta palavra de Deus, se ouviu tanta pregação como agora. Sim. É perigoso uma obesidade espiritual no Partido Islâmico. Verdade. Verdade, né? Porque praticamente não, todo dia nós temos lives de grandes homens de Deus, né, apóstolo? Todo dia aprendendo coisas diferentes, revelações diferentes, e o Espírito Santo agindo, e tantas coisas, pastor, que aconteceram. Você viu que está convertendo 3.000 pessoas por mês no Irã através de uma rádio, 3 mil. porque eles foram obrigados a ficar em casa, e a rádio é Sim, clandestina, pega a palavra de Deus, está um estardalhaço lá, sim. 3.000 convertendo, né? Aqui, nós temos, assim, casos de jovens que passaram um tempo nas drogas, não queriam nada com essa pandemia, se arrependeram, largaram, então, se converteram, né? Teve aqui uma pessoa, uma irmã que o meu filho conhecia, família toda cristã, e converteu ela e todos os filhos, e o marido ficou endurecido, né? Sim. Então, eles não eram casados, e ele nem casar não quis, e também ficou como aquele beija-flor, né? Beija-flor, falou que é aquele que vai lá, dá Vai, uma uma bicadinha visitada e volta. no perfume de Cristo e vai para casa e some, né? É o beija-flor, né? E aí, esse aí era assim. E aí, quando veio essa pandemia, ele vai e se ajoelha na frente da mulher e pede ela em casamento. Olha, eu Olha. quero casar e eu quero ser crente. Antes que não dê tempo, né, apóstolo? Isso deve estar acontecendo aos milhões, né, na Sim. Terra, porque quantos casos que estão acontecendo, né? Uhum. Tremendo, né? Apóstolo, de maneira geral, na vida da igreja, a gente sabe, né? A gente até estava comentando agora que é como fosse uma separação, como fosse uma purificação, digamos assim, né? Mas o apóstolo acha que também esse cuidado não é só com o membro das igrejas, mas com os líderes. Com certeza, né? Com certeza. Você vê que a gente vê acontecer coisas que não se via acontecer. Tem líderes que, vamos dizer assim, tem igrejas que viveram tempos de abastança, de facilidade com tudo, e agora a gente vê algumas passando
dificuldade. E eu diria o seguinte, pastor, o Espírito Santo tem me falado que é um processo, Deus está tratando seletivamente com determinados ministérios de uma forma, outros de outra forma, entendeu? Porque ele precisa se fazer ouvir, né? É preciso que os ouvidos se abram para que as decisões que venham a ser tomadas pela igreja sejam tomadas primeiro ouvindo Deus, aquilo que Deus quer realmente da igreja. Porque já passou o tempo de a gente ficar inventando coisas, um dia uma coisa, outro dia outra, e não consultar a Deus o que ele realmente quer. E o que nós estamos percebendo é isso, que tem muitos líderes agora consagrando, pedindo perdão para o Senhor por não ter feito missão, por não ter levado a igreja a pregar o evangelho, porque perceberam o tempo perdido, né? Aquilo que eu falei da sensação de perda. Essa sensação de perda está machucando muita gente, inclusive a mim. É verdade. Todos me dizem assim: quando nós tivermos a liberdade novamente, a nossa igreja nunca mais vai ser como era. E eu digo a mesma coisa. Eu creio que nenhuma igreja será como era. Sim. É porque eu acho que algumas coisas, né, apóstolo, a questão de muitos eventos, né, uma igreja muito de eventos e pouco para dentro, né, pouco né, de oração, de jejum, a gente não ouvia mais tanto falar nisso, né? Não se via, né? E era a igreja de 4 paredes, né? Sim. A igreja de 4 paredes. Isso me faz lembrar quando eu converti. E eu tive umas experiências assim, muito interessantes com o Espírito Santo. E como eu sou advogado e eu comecei a participar de uma igreja simples e os irmãos muito amados e tal, eles ficaram muito preocupados comigo para me tratar bem, para mim receber o evangelho mesmo. Sim. Não ficar para tirar a soberba de advogado, aquelas coisas. Então, eles me tratavam com muito amor, aquela coisa toda. E aí, eu comecei assim, então tinha um lugar que eu sentava sempre naquele lugar, e aí eu começava a observar: irmão faltou, fulano faltou, ciclano faltou. E aí eu procurava, né, chegar, tal. Eu gostava muito de eles observar, que a gente chegava no horário, saía depois de terminar. Não sei o quê, o irmão Paulo, não sei o que, uma benção e tal. Aquilo foi, né? E aí, quando foi um dia, chega um profeta e o senhor diz assim: eu não te chamei para ser um prego de igreja. Meu Deus, eu levei um susto. Digo, mas eu estou procurando fazer tudo certinho, isso, aquilo, mas, na verdade, o que é um prego? É quando você pendura coisas ali que não tem lugar. Então, eu comecei a observar todo mundo, querer ver quem que faltou, esse irmão não está levando a sério, e já querendo julgar, e aquela coisa toda, né? Sim. Aí eu peguei, esse negócio não é de Deus, não. Sim. Né? Aí, quando de repente vem outro profeta, não te chamei para ser um prego de igreja, porque esse negócio está complicado. Deus não está entendendo o que é isso, o que é isso. E aí, olha só, quando chegou na terceira vez, foi ele mesmo que me falou. Ele disse assim: sabe o que é que eu quero te falar? Eu não chamei a igreja para ser um prego e ficar parada no lugar. O prego, ele fica pregado na parede, ele não sai. Ele disse assim: eu tenho para ti um ministério que você vai andar em muitos lugares, você vai andar em nações. Aí o outro profeta me falou isso, né? Mas não falou no prego. Mas quando ele falou isso, o Espírito Santo me falou: você viu? Você estava indo para ser prego. Você tem que expandir a sua visão. Você tem que ver que é fora das paredes que eu quero a igreja, né? Então, a igreja está descobrindo agora que ela tinha muito prego de igreja. Prendeu demais nas paredes. Agora nós temos que arrancar os pregos tudo e transformar eles em vamos dizer assim, uns jatinhos que vai ser enviado. Verdade.
Amém. Apóstolo, me conta uma coisa. O que o apóstolo vê que a igreja mudou ou vai mudar e que não volta mais, digamos assim? O apóstolo falou assim que as igrejas, depois da pandemia, não serão mais as mesmas. Com certeza não serão. Com certeza não serão. Veja só, o Espírito Santo, o mover que está vindo, o agir de Deus, ele está apontando o que Deus quer. Ele quer muito arrependimento, muita oração. Ele quer louvor, Sim. né? Ele quer louvor. E ele quer missões. Deus, o avivamento está vindo e o Brasil tem um chamado para nações. E quantos profetas falaram, né? Cindy Jacobs, aquela profeta do Canadá, de Toronto. O que Cindy Jacobs falou em 2013, lá na Lagoinha, ela está acontecendo literalmente, de Deus mudar, tirar a corrupção do governo, trazer um avivamento. Aquela outra mulher do Canadá falando Brasil, Brasil, né, que ninguém percebe você, mas você irá levar o evangelho às nações, né? Isso, aquilo, tanta coisa. Sim. Então, a igreja não se preparou para isso e não percebeu. Agora, a sensação é de perda. Eu vejo todo mundo falar a mesma coisa. Sim. Se eu falar com 10 líderes, eles estão me dizendo assim: apóstolo, eu não vejo a hora de nós levantar oração, levantar louvor, de nós começarmos a nos preparar, a treinar para discipulado, para missão, para tudo. Está todo mundo pensando nisso, percebendo isso, entendeu? E Deus tem trazido os profetas, né, contemporâneos falando isso também. Sim. Então a igreja não será a mesma. E a igreja também, ela será uma igreja que vai usar os recursos, né, midiáticos. Sim. Que isso vai ser incorporado à igreja. Vamos dizer assim, é muito mais eficaz, por exemplo, você conseguir atingir toda a igreja através de um ensino, como Sim. você está fazendo pelo aplicativo, Sim. do que você pedir para o pessoal vir na igreja no domingo de manhã. Provavelmente metade não vai, um vai para isso, para lá, para cá, mas se você fizer através da mídia, eles não precisam nem sair de casa, né? Sim, a palavra chega dentro da casa deles. Chega dentro da casa deles, né? Sim. Então, mas nisso aí, o quebrantamento está acontecendo, né? As pessoas estão quebrantadas, muito quebrantadas. Uhum. Eles estão com sede da palavra, estão com muito quebrantamento. Uhum. A questão, essa questão da pessoa voltar para casa, né? Que muito tempo, algumas, ou melhor, todas as cidades passaram por isso, né? Lockdown, ou fazer aquele período que tinha que ficar em casa. Será que é uma intenção, né, de Deus realmente voltar a gente para dentro mesmo, né? Daquilo que tem valor, para intimidade? Exatamente. Tu vê que está tendo um reencontro da família nessa pandemia. Sim. Nunca pai e mãe tiveram tanto tempo junto com os filhos como estão ficando agora. Sim. E talvez Deus tenha permitido as escolas não funcionar, até mesmo para que eles sejam reciclados da paternidade, na maternidade, né? E eu vejo irmãos falar sobre isso, que os filhos estão felizes, que eles estão abraçando os filhos, que estão percebendo tantos erros que no passado, né, com relação aos filhos, né, aquela coisa daquela super atividade, a hiperatividade, né? Sim. A hiperatividade, e a gente fazia tanta coisa e não dava primazia, né, às coisas principais. Sim. Então, tudo isso vai mudar radicalmente também. Agora, o interessante é que Deus nos mostrou algo assim muito, muito peculiar e profético. Nós temos uma profeta na igreja que ela tem assim um ministério de sonhos. Sim. Ela tem muito sonho e os sonhos dela todos têm um significado
pode procurar e vai ver aconteceu. Entendeu? Tem muitas coisas, é interessante isso, né? Sim. Outros têm visões, né? Sim. Mas isso é mais desse jeito. E aí ela sonhou, aí agora recentemente, há uns 30, 40 dias atrás, né, talvez nem isso, ela pega e me liga e diz, apóstolo, eu tive um sonho muito estranho, mas é uma coisa que deve ser do céu, porque não tem lógica. Sim. Digo, o que é, minha irmã? Olha, eu sonhei que eu estava numa casa, que era a sua casa. Eu acho que o senhor vai ter uma casa muito chique, porque essa casa era uma casa boa. Tinha 2 andares, digo, amém, irmão. Amém. Aí ela pega e diz assim, e aí o senhor viajou e a sua esposa pediu para mim ficar cuidando da casa, uma coisa assim. Sim. Aí ela disse que ficou cuidando da casa, e quando ela foi na despensa, ela viu uma lamparina acesa, mas é uma lamparina muito bonita, sabe? Uma lamparina que ela disse assim, era uma coisa celestial, ela estava acesa. E do lado da lamparina, um maço de dinamite, e que, com o pavio bem perto do fogo. E aí eu peguei e fui lá e no sonho eu disse assim, meu Deus, o apóstolo deixou essa lamparina acesa aqui, perto desse dinamite, e o maior perigo de explodir tudo aqui. Ela falou, né? Sim. Aí ela disse assim, o que eu faço? O que eu faço? Diz ela, eu vou apagar essa lamparina. Aí disse que ela chegou e soprou a lamparina e não apagou e ainda acendeu o pavio do dinamite. E ela saiu correndo para fora da casa. Olha só o que Deus mostrou. Ela saiu correndo para fora da casa. Quando ela estava lá fora, deu estouro. E aí ela disse assim, ué, quando eu cheguei lá fora, eu percebi que a sua casa, as janelas todas eram de vidro e as portas de vidro. Que aí Deus mostrou que era tudo de vidro e estourou só as portas e as janelas. E a casa ficou intacta, mas a porta e a janela estourou todas, ficou a casa aberta. Sim. Aí ela disse assim, aí tive que ficar cuidando para ninguém entrar, porque estava tudo aberto, as coisas. Daí eu acordei. Ela disse assim, o que significa isso, apóstolo? Né? E aí o Espírito Santo falou para mim, ele disse assim, essa lamparina é o fogo, né? É aquele fogo que não pode se apagar na candeia, né, das virgens. Amém. Então, essa lamparina representa os remanescentes que estão orando, que oram pelo avivamento, que estão orando pela pandemia, por tudo isso. Ele falou, né? Ele disse assim, o sopro dela representa o clamor, a oração do povo, né? E diz ela que ela soprou, porque a nossa palavra é um sopro, né? Sim. Aí ele disse assim, dizia o dinamite não é por acaso o poder do Espírito Santo chamado de dínamos. Aí o senhor falou para mim, ele disse assim, eu trarei um avivamento que vai atingir todas as casas, como está escrito em Joel, que os servos, as servas, os velhos, os jovens, ele disse assim, e não vai haver porta nem janela nenhum do mundo que vai impedir o evangelho de entrar nas casas. Amém. Digo, meu Deus do céu. Você entendeu? Sim. Agora, Sim. Então nós vamos viver isto. Não vai ser aquela coisa de aconteceu lá em Toronto, aconteceu na igreja do fulano, né? Não, vai ser uma coisa do avivamento de Joel, né? Sim. Porque quando Joel escreveu a profecia, ele marcou as ruas de sangue. E tudo isso já aconteceu. É isso que eu ia até perguntar para o apóstolo, se o apóstolo viu nesses últimos anos alguns sinais visíveis, né, no céu, em relação àquilo que Deus está preparando, né, e Deus mostrando através dos sinais aquilo que Ele está preparando. Bom, veja só. Primeira coisa que quando Joel profetizou, aconteceu em Joel 2:28, né, ele fala, aconteceu coisas que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, né? Vossos jovens terão visões, né? Então,
Aí ele falou também, né, que até sobre as servas, aí ele fala, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor. Sim. Isso aí aconteceu duas eclipses, uma em abril e outra em setembro de 2014, no dia, a de abril na Páscoa e a de setembro na festa de Pentecostes. E depois outra em abril de 2015, de novo, no dia da Páscoa, e depois em setembro, de novo, na festa de Pentecostes de setembro de 2015, na data, né? Nossa. Que isso foi de abril de 2014, né? Sim. Que foi a primeira lua de sangue com eclipse, Páscoa. Sim. Depois, 4 de abril de 2015, Páscoa, né? Sim. E aí, a de outubro de 2000, a de 27 de setembro de 2015, né? Tabernáculos, na festa dos tabernáculos, né? E 2014 também, sim, né? 8 de outubro de 2015, aliás, 8 sim, de outubro de 2015 e 27 de setembro, todos os de 2014, 2015, também foi 4 eclipses que, coincidentemente, foi para marcar mesmo que era a profecia de Joel. E, então, como ele falou duas coisas, ele falou do terrível dia do Senhor e falou também do avivamento, esse marco, esse sinal no céu, é o sinal da proximidade. E Deus nos falou assim, 7 anos contados de 2015, que vai até 2022, para começar de 2022 a 2029, um período onde surgirá o terrível dia do Senhor, a manifestação do anticristo e tudo mais. Sim. Apóstolo, me conta uma coisa, eu vou fazer essa pergunta, daí eu vou só avisar quem está participando conosco para fazer perguntas só para o apóstolo ir pensando, tá? Nós entramos, né, no ano 5.780, né? Eu queria que o apóstolo falasse um pouquinho, essa década será a década do quê, tá? Só que antes do apóstolo responder, deixa eu só dar um tempo para o apóstolo tomar uma água aí, e eu vou conversar aí com o pessoal. Então, quem está participando conosco, né, da nossa live hoje, nós estamos com o apóstolo Diel, falando de alinhamento profético, falando de final dos tempos, da pandemia, dos efeitos da pandemia. Eu gostaria você que está aí participando conosco, fizesse perguntas no chat, né? Aproveita aí esse tempo especial que nós estamos com o apóstolo, que você tenha liberdade de fazer perguntas, aí escreva no chat sobre o assunto, né, da pandemia, sobre o assunto aí do alinhamento profético, de tudo aquilo que Deus está fazendo, né, o reboliço, né, que Deus está permitindo, aproximando através dessa pandemia o homem de Deus, né, de uma maneira especial e fazendo também que cada um possa manifestar o que está dentro, né, qual é o desejo de cada um de servir mais ao Senhor, né, de todo o coração ou não, tá? Então faça a sua pergunta, e você que está participando pela primeira vez hoje, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal também aí do YouTube, para que você possa contribuir e possa receber também as notificações, tá bom? Então fica aí, faça perguntas no chat, aproveite, nós vamos deixar aberto um período, né, da nossa live para perguntas, então que você possa fazer a sua pergunta, tá bom? E se inscreva no nosso canal, dê o seu like também, né, que tá gostando aí, né, participe aí para que a gente possa ter aí a oportunidade de te conhecer também, tá bom? Então, apóstolo Diel, e ano 5.780, né? O período é de setembro, né, de 2019, mais ou menos, até setembro de 2020, né, apóstolo? É a década do quê? Bom, aí nesse caso é um ano, né? É um ano, isso. Até agora. Mas tu está falando os próximos 10 anos? Isso. Bom, o caso é o seguinte, veja só, em Mateus 6,10, nós oramos 2000 anos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto será respondido nesse período, virá o reino, amém? Agora, outra coisa, Abacuque 2,14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então,
nós estamos vendo a terra já se enchendo do conhecimento do Senhor, começando a se encher, amém? Amém. E com esse alinhamento que está acontecendo, né? Agora, veja só, então, Isaías 61:11 diz assim, ó, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então, muitas pessoas estão achando que a igreja vai ser envergonhada, que nós temos que fugir, que vai ser um desastre, que nós crentes vamos ser perseguidos. Isso nós sempre fomos e seremos mais perseguidos ainda. Mas olha só, entende? Nós estamos num tempo de restauração. Em Atos 3,19 está escrito o tempo que nós vivemos. Diz assim, ó, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e envie ele o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus, Sim. o qual é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos, os profetas. Sim. E a outra versão que a gente mais usa diz assim, o qual é necessário que os céus retenham até o tempo da restauração de todas as coisas, o que foi profetizado por os seus santos profetas. Então, Deus é poderoso e Deus não é derrotado e nem vai envergonhado pelo diabo. O diabo é menor do que o Espírito Santo que habita em nós. O próprio Lucifer. A Bíblia diz que maior é o que está em nós. E Deus vai estar no processo de restauração. Entendeu? De restauração. Nós vivemos esse processo. Entendeu? Sim. E eu gostaria de mencionar, por exemplo, Malaquias 3,14 em diante, para que toda a igreja se sinta protegida por Deus. Olha o que diz. Amém. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Hoje tem muita gente que está assim, nossa, eu servi a Deus, agora está aí essa pandemia, estou preso em casa. Entende? Cadê Deus? Deus não podia ter deixado isso acontecer, né? Agora vamos ver o que diz a palavra. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, né? Os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Quantos estão dizendo, olha os ricos aí, olha o que está o Congresso fazendo, eles estão pegando dinheiro, estão enriquecendo, estão fazendo corrupção, né? Sim. Aí, versículo 16, então os que temiam ao Senhor falavam aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Aí vamos ver o que Deus falou. Aí o que diz 2 pontos, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quando a primeira vez que um profeta chegou e veio falar para mim, disse assim, eu estou enxergando um memorial com o seu nome escrito. Digo, que memorial? O memorial de Deus, que está no livro de Malaquias. Digo, que memorial é esse? Nossa. Onde tem os santos que fica constantemente diante de Deus para que ele não se esqueça de nenhum. Digo, meu Deus, existe isso? Aí ele me mostrou essa palavra. Aí, olha aqui, porque havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aí, versículo 17, olha o que Deus fala, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, ou seja, o terrível dia do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa ao filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha que coisa mais. Olha só, maravilhoso. Então, gente, parece que eu estou vendo aí gente que não leu a Bíblia, que está vendo só a Globo, alguma coisa nesse sentido. Pelo amor de Deus, ouvindo os noticiários internacionais e já está dizendo, vai acabar tudo, olha aí os ricos roubando, fazendo essas coisas todas.
os políticos, mas olha aí o recado de Deus, há um memorial com o nosso nome escrito, e todos verão a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. E eu vou falar uma coisa rápida que o Espírito Santo está me dizendo para falar. Pode falar. Teve um irmão, porque nós vamos ter ainda pestes na terra, um monte de coisa, né? Mas olha o que está escrito aí em Malaquias. Isaías 61, somente com teus olhos tu verás o castigo dos ímpios, né? Sim. E aí teve uma irmã que viu a peste, a peste perniciosa que vai ter na terra, naquele toque da trombeta da peste. E ela disse que andava na rua da cidade e via as pessoas morrendo assim na rua de peste. E as pessoas estendiam a mão, me ajuda, me ajuda. Ela queria ajudar, mas Deus não permitia. E aí ela dizia, já passou o tempo agora eu não posso fazer mais nada para vocês. Vocês fizeram a escolha de vocês, entendeu? Sim. E aí ela pegou e me ligou. E eu disse assim, meu Deus, o que é isso? Ele falou para mim, leia o Salmo 91. Leia o Salmo 91 lá, você vê que onde fala que 10 mil, 3 mil ao teu direito e 10 mil ao teu lado, mas tu não serás atingido. Amém. Que nenhuma praga chegará na tua tenda, que ele te livrará do terror noturno, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia. E aí dizia lá, somente com teus olhos tu verás o castigo dos ímpios. Pastor, que coisa maravilhosa ser filho de Deus. Que coisa boa é servir a Deus, que coisa boa é ficar debaixo das asas dele. O mundo todo vai ver a diferença de nós. Aleluia. Amém. Que bênção, né? Eu vou dizer uma coisa para o senhor. A minha fé, eu creio tanto nisso, porque se a Bíblia fala que 10 mil, 3 mil ao teu lado e 10 mil à tua direita, entende? É uma mortandade louca, parece de bomba atômica, mas nós não seremos atingidos. Eu lhe digo que mesmo com uma bomba atômica, no terrível dia do Senhor, nós não morreremos, porque Amém. Ele vai nos livrar. Amém, amém. Glória a Deus. Apóstolo, perguntinha do nosso chat já, tá? Creio que a igreja e o mundo estão vivendo um tempo de arrependimento mundial. Esse arrependimento mundial é para um alinhamento, se preparando para um avivamento? Exatamente. É exatamente isso. Deus, né, essa pandemia, eles iam soltar ela mais tarde, muito mais preparada. Mas houve lá um acidente lá no laboratório e escapuliu antes. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, porque ele precisava fazer esse alinhamento agora, né? E ele permitiu que ele abortou, na verdade, algo muito pior que viria depois, né? E com isso aí ele está fazendo esse alinhamento para o avivamento. O alinhamento leva ao avivamento. Amém. Amém. Apóstolo... Excelente pergunta. Oi? Pode falar. Excelente pergunta. Apóstolo, outra perguntinha, ou uma afirmação do nosso chat. Esse mover de oração, esse despertamento de oração, né? Oração e adoração, né? Está vindo para que a igreja se desperte. De que sentido? Certeza. De que sentido que o apóstolo vê? É o seguinte, porque todo avivamento ele é precedido de uma busca de oração. Então, Deus inquietou a igreja está orando como nunca orou, todos os povos estão orando, né? Toda a igreja em toda a terra está orando, a igreja está adorando e está se arrependendo. E isto é o gatilho para que o avivamento aconteça. Sim. Apóstolo, me conta uma coisa. Normalmente, quando há se a gente olhar o Antigo Testamento, nós vamos ver que quando o povo se voltava para Deus, normalmente era num tempo de crise. Exatamente. Exatamente. Então, esse foi o tempo ideal que Deus encontrou, deixando muito claro, porque não sei se vocês viram diversas profecias, uma de quase 10 anos atrás, outra de 7 anos, de pastores, profetas, né, que Deus estava avisando sobre essa peste, sobre esse vírus,
né? E onde ele dizia que o povo dele seria poupado, né? Que era para o povo clamar como para que acontecesse como aconteceu no tempo de Moisés, quando foi colocado, né, a marca na porta, do umbral das portas do povo de Deus, e a peste não entrou. Então ele falou que era para o povo orar nesse sentido. Eu vi um falando e vi um outro falando também, que onde Deus dizia que era para o povo de Deus interceder, um outro falou que era para o povo de Deus decretar o fim, e é o que a oração que está acabando com essa pandemia agora, né? Amém. Apóstolo, outra perguntinha do nosso chat aqui. Durante a pandemia, observou-se inúmeros aparecimentos de sinais luminosos no céu, piscando, algo semelhante a naves, né? Inclusive, a pergunta do chat, inclusive a NASA admitiu alguma coisa nesse sentido. O que o irmão tem visto sobre isso? Existe uma teoria aí, a qual não faz parte da minha crença, né? Sim. Que existe ETs, outros planetas com seres mais superiores. A palavra de Deus desmente tudo isso, né? O aprisco que Jesus falou, que ele tinha um outro aprisco, né? Não se refere a isso, não. Então, quando Jesus morreu, ele pregou para os espíritos dos mortos, né, que não haviam recebido o evangelho, que fala na palavra lá. Para mim, esse aí era o aprisco dele, que ele falou que ele tinha um outro lugar onde ele iria pregar, né? E aí ele vai e prega a palavra, né? Para mim, aqueles que até o dilúvio, né, que padeceram no dilúvio, não tiveram oportunidade de receber a palavra de Deus. Como Deus é extremamente justo, ele deu essa oportunidade e foi lá e pregou. Agora, essas coisas que estão vendo é a mesma coisa que os aparecimentos. O diabo se transforma em anjo de luz. Muito mais fácil se transformar numa nave, nisso, naquilo, e aparecer até em filme. Entende? Sim. Mas nós não vamos ver ET nenhum e nem coisa nenhuma. É tudo Bíblia mesmo. Amém. Apóstolo, provavelmente o apóstolo deve ter ouvido muito falar que essa pandemia é o fim dos tempos. O que o apóstolo fala sobre isso? Com certeza, não há dúvida. São sinais? Não há dúvida. Quer ver uma coisa? Eu andei de 2014, naquelas épocas que eu andei por aqui e por outros lugares, eu falava que o avivamento começaria em 2018. Em 1989, o Benny Hinn falou que quando morresse Billy Graham, começaria o avivamento. Billy Graham morreu em fevereiro de 2018. Sim. E o avivamento, ele começa, primeiro, Deus organizando as nações. Agora, vamos fazer uma análise aqui. Sim. Trump se elege, e ele começa a atacar tudo que é anticristão, aborto, proibir aborto, ele caça verba para ONGs abortistas, para liberação de droga e tal. Aí, quando chega em 2018, elege Bolsonaro com a loucura de um slogan, Deus acima de todos. E um versículo, né? Conhecereis a verdade os libertará. Se a gente for analisar isso com detalhe, eu vi um comentário, né? E percebi isso, que ele foi o único candidato no mundo inteiro que usou versículo bíblico como slogan. Nunca houve. Entendeu? Jamais. Sim. Ninguém tem a ousadia de fazer isso. Seria uma coisa, vamos dizer assim, uma execração total da nação se a gente, uns anos atrás, pensasse em alguém fazer uma coisa dessa. Sim. Entendeu? E ele fez. E Deus levou ele. Agora, veja só, o Paraguai tinha um governo totalmente de esquerda, uma bagunça. Se elegeu um homem lá, que outro dia eu vi ele pregando em rede nacional, lendo a Bíblia e pregando. Nossa, no Uruguai, décadas de governo também favorável a isso, aquilo, entrou agora um governo da direita lá com preceitos cristãos. Mas não vamos mais ainda ver mais coisa aqui.
Vamos ver a Ucrânia lá, o mover na Ucrânia, a Polônia, que agora elegeu cantando aleluia nas ruas. Vamos falar uma outra coisa agora para arrebentar. Nós vamos pegar Evo Morales, Bolívia, traficante, multimilionário, bilionário, com poder, tendo infiltrado em todas as áreas do país, os dele, por anos, o país daquele jeito lá. Deus faz o homem renunciar ao cargo. E aí entra uma mulher, até hoje, de presidente provisória, interina. Com a Bíblia, ela pegou a maior Bíblia que ela achou, diz que foram procurar lá e achar uma Bíblia. Você chegou a ver aquilo ou não? Vi ela pegou uma Bíblia desse tamanho assim a Bíblia. E ela pegou e chegou e entrou e disse assim, olha, eu escolhi essa Bíblia grande aqui, porque o nosso Deus é muito grande, e hoje Deus entra no governo dessa nação. Amém. Amém. Glória a Deus. Você percebeu agora por que eu não tenho medo de coisa nenhuma? A China, que era o perigo mundial, agora falou que queriam dominar o mundo, está aí, já vai ser derrubado, porque o mundo inteiro está se dando conta. Eu digo o seguinte, vai cair tudo que onde não permitiu o evangelho entrar, Deus vai derrubar. E para que haja a liberdade de pregar o evangelho. E isso vai acontecer, né, apóstolo? Porque a igreja, ela não depende de templo, né, apóstolo? A igreja na China é nas casas, né? Para você ver como é que é, tu tá vendo? É a maior igreja do mundo. Sim. E teve uma coisa, eu vou falar uma loucura aqui, né? Pode falar. Mas quer ver, teve uma irmã que foi arrebatada e ela viu as igrejas, assim, muitas igrejas tirando a placa e se juntando uma com as outras. Você acredita uma coisa dessa? Eles dizendo assim, negócio seguinte, rapaz, eu pago aluguel lá, você paga aqui, vamos fazer o seguinte, nós temos que ir para as nações, nós vamos pregar o evangelho nas nações, o avivamento. Então vamos fazer o seguinte, vamos treinar esse povo, vamos se juntar aí, para o tempo não precisa treinar missionário, precisa discipular. Ela viu o povo tirando placas, assim, tudo e se juntando, umas igrejas com as outras, outros juntando com os outros, entendeu? Então, é isso aí, é um mover, né, de uma nova igreja. Apóstolo, então a gente pode dizer o seguinte, né? Que é o tempo de urgência, não é o tempo de pensar o que vamos fazer daqui 10 anos. É urgência total. Total. Né? Agora, a Missão Fogo do Avivamento vai fazer uma escola que se chama, de algumas escolas, mas uma delas, a escola profética, né? Sim. É uma escola profética, por exemplo, ETREM, né? Escola de Treinamento Missionário, que nós vamos treinar no poder, milagre, para enfrentar principado, para essa coisa toda, mas para fazer milagre, prodígio, maravilha, né? Nós estamos vivendo aqui arrebatamentos. Se for falar dos arrebatamentos que estão acontecendo, você não sabe o que está acontecendo na Igreja Gloriosa. É uma coisa fantástica, tremenda. Vai ser um curso, um treinamento, mas vai ser presencial, apóstolo? Agora nem eu sei mais, né? Porque eu estou achando que vai ser mais. Vai ter que ser presencial para transferência de unção, né? De coisas assim. Mas eu creio que vai haver muita coisa também online, né? Vai ter uma escola profética, jovens para o avivamento, uma escola profética, líderes para o avivamento. Então, nós estamos pensando mais em treinar os líderes, e eles vão lá e fazem o trabalho na igreja. Sim. Porque quem faz o trabalho não é nenhum de nós, é o Espírito Santo, né? Só precisa ter um íconozinho lá, né? Sim, verdade. Pergunta do nosso... E esses eventos vão... Aonde que o pessoal que está nos assistindo e vai assistir, aonde que eles podem ter informações, apóstolo? Nós vamos... Passada essa pandemia, aí nós já vamos estar anunciando, né? Começando a anunciar. Né? No site? Nós vamos ter eventos que vão ser em Brasília, outros vão ser em Goiânia, né? Agora a Goiânia vai ter aeroporto internacional também, vai facilitar, já tem, né? Sim. Então facilita. Mas
Você que já viu o nosso trabalho, né? Você é Sim, testemunha, né? verdade. Que é um trabalho muito avivado, né? Amém. Muito, né? Uhum. Não é verdade? E deu É, muitos frutos aí, né? sim, com certeza. Na verdade, né, apóstolo, se a gente está vivendo um tempo tão intenso, né, é um tempo especial, a questão dos sinais, a questão dos milagres, eles têm que É, acompanhar aqueles que creem, né? e tem que acompanhar. É Né? verdade, verdadeiramente. Né? Pergunta do É, nosso chat, apóstolo. uhum. Com todo esse, com o alinhamento, né? O senhor acha que os dons do Espírito Santo podem aparecer mais para fortalecer a igreja? Mas, com certeza, já estão aparecendo, né? É uma coisa impressionante. Para você ter uma ideia, por exemplo, né? Agora, não sei depois da pandemia aí, porque tem medo agora até de chegar perto da boca das pessoas. Mas antes da pandemia aí, nós andamos Sim, ministrando aí, o pessoal todo, os discípulos todos, soprando as pessoas, sumindo verdade. pino, sumindo câncer, pernas sendo Amém. curadas, né? E tal. Mas o que acontece é o seguinte: o mover será sobrenatural, entendeu? Coisas absurdas vão acontecer, tremendas, como nós nunca vimos. Vai se cumprir aquela palavra que diz assim: olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, e não passou pela mente do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam, né? Amém. Então, ninguém viu ainda o que virá, entendeu? É coisas fantásticas que virão, coisas fantásticas que virão. Amém. E o apóstolo tem, assim, entendido da parte de Deus essa questão de tempo? Olha, como pegando a profecia de Joel, quando ele falou das luas de sangue, e como essas luas aconteceram, duas em 2014, duas em 2015, contando, e ele falou: antes que venha o terrível dia do Senhor, o Espírito Santo nos deu um entendimento que o período de 2015 a 2022, setembro de 2015 a 2022, é um período onde Deus ele iria começar a fazer esse alinhamento, ele iria começar o avivamento na igreja, né? Começar o avivamento na igreja, e quando chegar o segundo período, que é de 22 a 2029, agora aí eu vou falar algo que eu não tenho medo de falar, Sim. porque Deus nos falou isso, e nós andamos por todo o Brasil aí nos anos 14, 15, 16, falando sobre isso e contando esse tempo. E para você ter uma ideia, teve uma ocasião que eu fui numa igreja que na frente, assim, eu estava no púlpito e na minha esquerda, assim, na fileira da frente da esquerda, era só pastores. E aí eu falei sobre isso. Eu digo, Deus me falou que o tempo de Joel, agora nós estamos próximos do terrível dia do Senhor e do avivamento, porque Joel falou no derramar do Espírito, falou no terrível dia e falou nas luas de sangue, que a lua de sangue seria o sinal. Digo, Sim. e a lua de sangue está aí, aconteceu. E aí eu falei, digo, Deus me falou que é 7 anos, que é um trailer do ruim que vai ter na Terra. Nós Sim. vamos ver em pequena dose muito que vai ser depois. Sim. Mas aí eu falei sobre que Deus ia proteger, tudo isso que eu estou falando aqui, que sempre falei, de um Deus poderoso que ama seus filhos. Não, ninguém esqueça do amor de Deus que morreu por nós na cruz. Amém. Agora ele vai deixar você aí se arrebentar entendeu? Explodir aí nesse terrível dia. Não. Toda a terra vai ver a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Sim. Agora, no período de 2022 a 2029, que eu falei lá nessa igreja, que estavam os pastores na frente, eu disse assim: entre o período de 2022 e 2029, acontecerá o terrível dia do Senhor, e dentro desses 7 anos, o toque da trombeta para o encontro da igreja aos ares. É forte fazer É isso. forte. Mas quando eu falei, fiz isso muitas vezes, e o Espírito Santo disse assim: você vai falar e você vai dizer, quem não acreditou vai ver um sinal de Deus. E eu falei para eles, eu vi aqueles pastores tudo assim, me olhar desconfiado, porque o que Deus falou é que a gente não sabe o dia e a hora.
mas ele falou que nós poderíamos analisar os tempos. Sim. E ver quando é o final, né? E aí eu vi que eles ficaram assim, e eu disse assim, e o Espírito Santo disse assim para mim, tu fala para eles, agora tu fala para a igreja que eu vou derrubar 7 como morto, e as pessoas vão vir bater no rosto, tentar acordar, e não vai conseguir, que é o sinal que eu estou confirmando o que você falou. Pastor, eu nem acabei de falar completa a palavra, caiu a fileira inteira de pastores desse na frente, que tinha uns 10 mais ou menos. Aí né, toda vez que acontece isso, sim, eu pego e dou como diz a coisa, um exagero para Deus. Eu digo, agora, quem conhece eles aí, vem e bate no rosto, tenta acordar, diga assim, acorda fulano, acorda. Aí veio gente conhecida e cada um chegava lá, as mulheres batendo na irmã, na esposa do pastor, acorda, irmã. Nenhuma acordou. Eu disse assim, agora vocês podem crer que é o Senhor que está falando. Entendeu? Então, nós estamos muito próximos. E é um tempo de cada um repensar a sua vida cristã, pastor, e eu quero decretar um tempo novo, né, na sua igreja. Amém. Vocês são um caso abençoado de Deus. Né? Amém. A Regiane estava lembrando da pastora até ele viu uma foto, ela viu uma foto dela, orou por ela agora essa semana, diz ela, uma coincidência, diz ela, eu orei pela pastora, orei pela igreja, digo, aí, ó, olha ele só. Me ligou. Vamos ver se no finalzinho, né, depois a gente chama ela aqui um pouquinho para a gente conversar no final, apóstolo. Então, depois de terminar. Esse tempo aí tremendo, né? Tem outras loucuras que você viu lá na palavra que foram, sim, fantásticas, né? Apóstolo, assim, para confirmar o que o apóstolo, né, está dizendo, nós tivemos aqui numa live o apóstolo Léo, de São Paulo. Uhum. Sabia que ele falou datas assim? Também? 22 e 29. Tá vendo? Olha só, que glória, hein? Tá. Entre 2022 e 2029, né? Os sinais, e falou 2015, mais ou menos, 2022, muito legal. Tá vendo? Aí, ó. O Espírito é o mesmo, né? Verdade, que benção. Apóstolo, deixa eu fazer a perguntinha aqui do chat. Irmãos do chat, mais 5 minutos, tá? Nós vamos deixar aberto perguntas, mais 5 minutos. Já estamos 10h10, então se você quiser fazer a sua, corre aí no chat e faz a pergunta, tá bom? Vamos lá. Apóstolo, pode ter havido algum prenúncio, avisos, os quais não teríamos observado e que anunciava essa pandemia, essa peste? Ora, houve profetas, né, no Brasil, diversos profetas, mas eu vi um profeta que, inclusive, é um adorador, agora eu não lembro o nome do ministério dele, é um pastor até jovem, onde ele descreveu detalhadamente a pandemia. Ele disse que os voos iam parar nos aeroportos, as nações iriam fechar, e que as pessoas seriam impedidas de circular por causa de uma peste que surgiria. Sim. Entendeu? Então, a Bíblia diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus santos profetas. Então, amém, ele revelou isso aí, entendeu? Isso foi revelado, né? Essa pandemia toda foi revelada. Eu vi um outro senhor de idade, um pastor de idade que é falecido, inclusive, e ele falou também com detalhes sobre a pandemia, né? Sim. Então, houve muitos profetas que falaram. Agora, nos Estados Unidos, teve um que falou com detalhes, e falou que era um vírus que fabricado, que iria aparecer. Ok. Mais uma perguntinha aqui do chat. O apóstolo crê que essa invasão da igreja na internet, por causa desse tempo, irá ser essencial também para esse avivamento que está acontecendo ou vai acontecer em nossa geração? Eu acho que é essencial e necessária, entendeu? Eu estou vendo assim, eu pergunto a você, né? Há uns anos atrás, você poderia imaginar que você estaria fazendo esse trabalho com isso aí?
Apóstolo, impossível. Ó, é uma coisa que era impossível. E que coisa maravilhosa, Sim. porque quantas pessoas são atingidas, né? Eu não sei, aqui eu não consigo ver quantos estão assistindo, provavelmente você esteja vendo, né? Mas não só muitas pessoas assistindo no momento, como posteriormente se multiplica. Sim, verdade. Não, é um alcance que culto nenhum. Eu fico pensando agora, pastor. Sim. Parece que nós trabalhávamos tanto para chegar lá e entregar uma palavra no culto, né? Às vezes, uma chuvinha, um frio, alguma coisa, era pouca gente, né? Agora a gente pega e ministra a palavra e quantas pessoas assistindo. Sim. Que estão ficando e dizendo assim, nossa, eu nunca ouvi isso. Sim. Sabe o que o Espírito Santo está me falando aqui? Meu Deus do céu. Ele disse assim que está alinhando a igreja com o corpo de Cristo. Ou seja, está circulando a palavra, o sangue circula nas veias sem ter qualquer bandeira e coisa nenhuma. Amém. Não é? Amém. Não é verdade? Forte, hein, estão vendo e vão dizer assim, nossa, esse pastor tal, olha de onde é que ele é, e coisa, e ele trouxe esse apóstolo, ele nunca tinha visto falar nisso, e aí vai, né? Sim, é forte. Bom, as perguntas estão encerradas, né? Apóstolo, me conta uma coisa. Quando o apóstolo esteve aqui, o apóstolo fez um anúncio que eu não tinha ouvido ainda da Igreja Gloriosa. Eu queria que o apóstolo falasse um pouquinho sobre a Igreja Gloriosa. Varão, para falar sobre a Igreja Gloriosa, tem tanta história maluca para te falar, que você não tem noção do que nós temos vivido nesse mover da Igreja Gloriosa. Principalmente num mover filipânico celestial. Aí me pergunta, se você me perguntar, né, o que é, o que é? Aquilo que Deus fez com Filipe, levando lá para pregar com o eunuco, e depois noutra nação, que a Igreja Gloriosa, nós estamos vivendo muitos arrebatamentos. Isso aí, uma outra oportunidade, eu falo com histórias tremendas sobre isso, entendeu? E nós não vimos assim como que está acontecendo, né? Teve um irmão, eu ministrei um seminário em Cuiabá, em Campo Grande, e Deus arrebatou um empresário apaixonado por Jesus. E esse empresário, porque Deus estica o tempo, deixa eu te explicar uma coisa, Deus é o dono do tempo, então ele pode me arrebatar durante 20 minutos e ele transformar os 20 minutos em 2 dias ou 1 dia, entendeu? Sim. Já aconteceu isso, de pessoas ser arrebatadas e ir numa cidade, ficar lá pregando isso, aquilo, almoçar, depois, quando chega a noite, aí ele voltou, ele ficou no chão ali, quando foi arrebatado, alguns minutos, e aconteceu isso lá, entendeu? Então, isso é o tempo, que Milanos é um dia, ele faz, ele estica tempo como ele quer. Mas veja só, então, houve um arrebatamento, e esse irmão ele foi levado primeiro numa sala celestial, que diz que era uns tapetes fantásticos, as colunas tudo enfeitadas, com ouro, com isso, com aquilo, um som absurdo, né? E chega, aí um anjo que com forma humana chega para ele e diz assim, você vai pregar e Deus vai te dar a língua, e estava o auditório com as 300 japoneses, 300 japoneses naquela sala. E aí diz que ele pregou em japonês, ele fala até hoje japonês, voltou falando. E aí ele voltou, e aí dali Deus levou ele para uma outra sala de 1.000 e tantos, que era mais de 1.000, que é uma sala que ele nunca mais esqueceu. E diz que aqueles japoneses olhavam para a sala assim, assustados, e viam ele lá pregando com a glória de Deus, porque foi levado em espírito, né? Sim. E aí ele pregou, todos eles aceitaram Jesus, choraram.
ele voltou, foi a primeira vez que aconteceu isso. Sim. Ele voltou e me deu um nó na cabeça. Aí eu peguei e digo, Deus, você tem que me explicar essa história. Isso está muito louco. Eu nunca vi falar nisso, nunca vi falar uma coisa dessa. Que história é essa, Deus? E eu fiquei ali, né, e o povo me pegou, apóstolo, não sei o quê, digo, é coisa maravilhosa, Deus faz o que ele quer, mas eu pensando, digo, mas eu não estou entendendo isso, esse salão celestial. Aí foi o seminário, aconteceu coisas fantásticas lá, quando nós estávamos vindo, aí só tive tempo de começar a conversar com o pessoal que foi junto, quando a gente veio no carro, né, que estava eu, a esposa, mais um casal, e aí nós estávamos vindo, e ele começou a tocar um louvor, e disse assim, Deus, me explica isso. Ele disse assim, que dificuldade que tu está para entender? Eu não arrebatei Filipe para levar numa nação, agora tu acha difícil arrebatar 300, arrebatar 1000, e tu tá tão assim invocado por causa do salão celestial. Então, Jesus não falou que ele ia preparar a morada para cada um de vocês? Você acha que o céu é o quê? É umas nuvens brancas? Não. Tem celestiais, tem o tribunal, tem isso, tem o salão celestial. E ele disse assim, e no avivamento eu levarei muitos de vocês e vou arrebatar os milhares assim para vocês pregar o evangelho, porque eu sou o Deus e como eu quero, eu vou levantar muitos Filipes, muitas Filipas em toda a terra, e eles vão se maravilhar com o que eu vou fazer. Amém. É forte, não é? Meu Deus. Essa igreja é gloriosa. Essa é gloriosa. Aleluia. É isso aí. Apóstolo, pode falar. Mas tem N experiências, nós tivemos experiência de restauração de pessoas, de cura em massa, com arrebatamentos, coisas fantásticas, de pregar pregar no Irã. Nós pregamos, foi num Ramadã, a gente foi, eu e uma pastora, fomos arrebatados, fomos lá, mas isso aí tem uma história bonita para contar. Não dá tudo. Vamos ter que marcar mais uma. Apóstolo, antes do apóstolo deixar uma palavra final, que texto que Deus tem falado ao seu coração nesses dias? Olha, Deus, uma palavra que está me marcando muito é essa palavra de Atos 3,19. Porque, veja só, pastor, ela fala, é uma palavra que é agora, nós estamos vivendo. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. A humanidade toda pecou, a igreja pecou, éramos a igreja, eu vou botar no passado até, pela fé, a igreja mais pecaminosa que houve. Você é pastor e sabe disso. Sim. É difícil você firmar alguém, a pessoa, de repente vai para uma balada, de repente vai para isso, para aquilo, entendeu? E a igreja se misturando com o profano, né? Aí vem isso aqui dizendo, de modo que da presença do Senhor, ou seja, o arrependimento gera a conversão. Amém. E atrai a presença do Senhor. Amém. De modo que da presença do Senhor vem tempos de refrigério. Nós vamos viver esses tempos de refrigério, agora no meio de tudo isso. E ele envia a ele o Cristo que já antes previamente foi designado, Jesus. Aí vem, é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos os profetas. Para mim, essa palavra, ela é a palavra mais forte do momento, porque eu digo que nós estamos vivendo o tempo da grande restauração de Deus. Então, o que está dizendo aqui? Deus vai segurar Jesus Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Mas eu pego uma outra palavra, que é aquela palavra conhecida, quando fala quando no Salmo 110:1, se não me engano, diz assim: assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto os teus inimigos façam objeto de descanso para os teus pés. Né? Na versão atualizada, né, diz assim: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, veja só,
A igreja nem percebeu que nós, a igreja, que vamos vencer os inimigos de Deus e colocar debaixo dos pés de Cristo. Porque Jesus está lá sentado à direita do Pai, esperando que quem coloque a igreja gloriosa. Sim. A glória vai ser tão grande que nós vamos vencer todos os inimigos e vamos colocar debaixo dos pés de Cristo. Amém. Não é forte? Meu Deus, fortíssimo. E é bem real, né, apóstolo? É bem... Outro dia, uma irmã entrou no meu PV e disse assim, ai, graças a Deus, que falando sobre esse assunto, né? Uhum. Eu assisti assunto, porque eu já estava apavorada, eu já estava pensando assim, acabou tudo, o que vai acontecer? Que desastre! Depois que eu vi a sua live, eu me recoloquei no lugar, na vontade do Senhor, eu estou vendo de uma outra forma, agora, graças a Deus, muito obrigado, amém, mano. Então, apóstolo, não é tempo de medo, né? Nada, de jeito nenhum. Para a gente encerrar, apóstolo, né? Eu queria que o apóstolo desse uma palavra para a igreja, né? O que a igreja nesse tempo, né? O apóstolo tocou num assunto muito importante, que a igreja estava talvez assim meio mundana, né? Estava demais. Né? Então a gente via assim situações que, né, se misturava demais, né? Ou trazia o mundo para a igreja, né? Ou quem estava na igreja ia para o mundo e tudo estava meio normal, né? Não tem nada a ver, eles diziam. E que palavra o apóstolo daria para a igreja, né? Para quem está nos ouvindo e quem vai estar assistindo posteriormente? Que palavra que o apóstolo daria para esse tempo, para que a igreja se desperte, para que a igreja faça o quê, apóstolo? Olha só, é um tempo de cada um de nós nos autoexaminarmos. Examinarmos a nossa vida cristã, a nossa fidelidade para com Deus, examinar a nossa fidelidade até econômica com relação ao dízimo, deixarmos de roubar, quantos que roubaram, né? É o tempo de nós examinarmos a nossa vida cristã e colocarmos Deus, Jesus Cristo, no centro da nossa vida. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque se nós não buscarmos, nós não vamos estar debaixo dessa proteção. Amém. Porque o Salmo 91 fala que Deus vai proteger aquele que habita no esconderijo de Deus, que é o coração de Deus. Amém. Que está debaixo das asas dele, que diz, Senhor, meu refúgio, Deus, meu Deus em quem confio. Então, vamos esquecer o passado, porque Deus é tão maravilhoso. E vamos nos programar para entrarmos nesse novo ano judaico, porque Deus leva muito em conta o ano judaico, Sim. Que acontece em setembro. Daqui até setembro, você, a cada dia, esteja se arrependendo, perguntando para o Espírito Santo, o que eu tenho que mudar? O que tu quer que eu faça, Espírito Santo? O que eu tenho que deixar de fazer? Me ensina a ser santo, porque o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Então, é isso. É cada um agora cuidar de si mesmo para que seu nome esteja no memorial. Amém. Que você seja um daqueles que o Senhor possa dizer que ele cuida de você, assim como o pai cuida de um filho. Amém. Ele vai cuidar de você, né? Amém. E como ele fala lá em Malaquias, eles serão para mim particular tesouro. Amém. Naquele dia eu prepararei, diz o Senhor. Amém. Eu poupa-vos-ei, como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então, ele está comparando um filho que serve o pai, na família, né? O pai tem uma loja, tem isso aqui, e o filho ajuda o pai em tudo, Sim. Faz tudo. Mas será que nós estamos sendo isso para Deus, servindo o Senhor? Então, vai estar nesse memorial, e as pessoas vão ver a diferença de quem serve e quem não serve a Deus, dessas pessoas que são filhos de Deus e que se dispuseram. É o tempo de você dizer para o Senhor, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me.
Amém. Faz de mim o que quiser que eu faça, Senhor. Eu vou estar no centro da tua vontade. Agora acabou a brincadeira, Deus. Agora eu sou um cristão verdadeiro. Amém. Amém. Apóstolo, eu posso pedir para o apóstolo orar por nós, encerrando? Pode, com certeza. Querido Deus, eu quero colocar a igreja, meu Deus, meu Pai, de Castro, né? Amém. A igreja de Castro, no Paraná, Senhor, que a cidade do Paraná, meu Deus, do Castro, eu quero, meu Deus, meu Pai, colocar cada um dos teus servos na tua presença. Amém. Eu quero, meu Deus, decretar um tempo novo. Aleluia, Jesus. Você falou que é um tempo de decretos espirituais. Aleluia. Eu quero declarar, meu Deus, um avivamento começando, meu Deus, a partir disso. Eu quero declarar um quebrantamento como nunca aconteceu. Eu quero, Deus, decretar, meu Deus, declarar que as pessoas vão bater na porta do pastor, da pastora, vão ligar e vão dizer assim, pastor, eu quero dizer para o senhor, conta comigo, viu? Conta comigo, estamos juntos. Amém. Eu quero declarar, Deus, que muitos vão mandar mensagem no grupo, pastor, nós estamos juntos. Amém. Nós estamos juntos nesse tempo para servir o Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós decretamos isso. Aleluia. Nós decretamos um reviver, um acordar, meu Deus, meu Pai, intimidade com o Senhor a partir de agora. Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu estendo isso, Senhor, para todos aqueles que estão assistindo essa live. Que a tua glória entre na casa de cada um, Senhor. E que cada um seja tocado pelo teu Espírito. E nunca mais sejam os mesmos. Amém. Que o acordar, meu Deus, meu Pai, seja do teu Espírito no coração de cada um. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Apóstolo, então a gente vai fazer assim, a gente vai encerrar, só que o apóstolo não sai, tá? Tá bem. Tá bom? Então, que Deus abençoe, muito obrigado, apóstolo, ter acertado o convite, e pelo jeito vamos ter a live 2, né? Deus abençoe, muito obrigado, apóstolo. Amém, de nada, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau a todos, nós estamos encerrando a live, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém. Deus abençoe e não esqueça, você é uma igreja viva para um Deus vivo. Deus abençoe.